Bem-vindos, amigos, ao Palavra Urgente de hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto importantíssimo. E eu quero que você preste muita atenção no assunto de hoje, pois eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Principalmente você que tem sofrido algum problema de saúde ou até mesmo a falta de alguém. Quantas pessoas ficam doentes porque perderam um familiar? Principalmente quando o assunto é a mãe, o pai, um familiar muito próximo. E a gente às vezes sente bastante a falta dessa pessoa. E a tristeza algumas vezes toma conta e acaba abrindo porta para enfermidades terríveis. Mas Deus pode te abençoar. E Ele quer te abençoar. Hoje nós vamos falar aqui sobre a nossa amiga que perdeu a mãe. Logo depois dela perder a mãe, infelizmente, ela começou a ficar sentindo alguns problemas de saúde. Não estava mais tão bem. E você vai ver como a coisa foi complicando. Mas quando a gente busca a Deus, acredita nele, confia no poder de Deus, aí você vê que Deus muda a história. E a situação se transforma. Mas eu não vou ficar falando muito aqui não. Eu vou convidar você agora para assistir junto comigo a primeira parte da história de hoje. Vem, por favor, até o telão aqui, por favor. Laura mora com a mãe, até que no ano de 2002... Só que um dia ela me disse, tá pertinho de nosso pai me chamar. Aí eu disse, não, mãe, se ele te chamar, ele vai ter que me chamar também, porque eu não vou ficar sem a senhora, não. Aí ele disse, não, você vai ficar. E 3 dias depois ela deu derrame. Aí eu me desesperei, peguei ela nos braços e fiquei gritando feito uma louca. Depois que minha mãe morreu, aí ela começou a se sentir mal, era direto, era na emergência. Então a gente não tinha sossego. Eu me sentia sozinha, que eu não queria ficar aqui. A vida dela praticamente parou. A pressão subia e aí eu ficava vendo a casa rodando, parecendo que ia cair tudo em cima de mim. A médica disse, não sei como ela está viva. Que alteou demais a pressão. Amigos, prestou atenção aí no começo da história? A Laura disse, inclusive, que ela estava sofrendo muito com a mãe. Era toda hora para lá e para cá, aquela correria. Infelizmente, olha, um sofrimento atrás do outro, hein? Uma situação mais difícil que a outra. Infelizmente, ali a saúde dela também foi se debilitando e ela começou a ficar doente também, cheia de problemas. Mas olha, acredite, mesmo Deus que a ajudou, porque se ela está no Palavra Urgente, é porque Deus deu a vitória. É porque ela deu a volta da vitória, deu a volta por cima, é porque ela mudou a situação dela. E Deus pode mudar a sua também. Só peço a você que preste muita atenção. Não só na história em si, mas principalmente no que ela fez, buscando a Deus, para que Deus mudasse a situação dela. Porque é da mesma maneira que Ele vai mudar a tua situação, vai mudar a tua história no nome do Senhor Jesus. Mas antes de darmos continuidade, deixa eu pedir para a gente colocar aqui na tela e assistirmos juntos uma reportagem sobre esse problema, que é muito sério. Tem destruído, tem matado muita gente. Vamos à reportagem, eu volto logo após. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a hipertensão mata cerca de 300 mil pessoas por ano. Aproximadamente 32% da população brasileira adulta sofre com esta enfermidade. Uma doença silenciosa que, em muitas das vezes, ocorre de maneira assintomática. Em outros casos, a dor no pescoço, tonturas e zumbidos no ouvido são alguns dos sintomas. O tratamento precoce é importante, pois quanto mais tarde a doença for tratada, maiores são os riscos à saúde. Prestou atenção aí? Se você, inclusive, tem algum desses sintomas, você tem que buscar a Deus e buscar ajuda, porque a coisa é séria. Mas tem gente que é assintomático, pastor, como foi dito aí na reportagem, é verdade. Por isso eu vou insistir com você que preste muita atenção no programa de hoje. Nós vamos daqui a pouco ouvir aqui o doutor explicar para a gente mais sobre esse assunto.
nós falamos aqui com o clínico geral e ele vai explicar muito bem sobre esse problema de hipertensão e vai mostrar para mim, para você, o que deve ser feito, humanamente falando. Porque quando a gente busca Deus pela fé, o impossível acontece. Mas se a pessoa ela não se cuida, a coisa pode se agravando. E como disse na reportagem aí, infelizmente, quanto mais se demora para buscar um tratamento, pior fica a situação. Não demore não, tem que correr logo, quanto antes, para poder resolver esta situação. Resolver como? Resolver buscando ajuda, resolver alcançando o tratamento, mas principalmente buscando a ajuda de Deus. Porque quando os homens não têm mais o que fazer, Deus pode fazer um milagre. E Ele vai fazer, no nome do Senhor Jesus. Eu só vou olhar aqui o nome do doutor Vinícius Vieira, clínico geral. Eu vou pedir para você vir comigo, por favor, até o telão e vamos aqui ouvir sobre este assunto com o doutor, que vai explicar para a gente. Afinal de contas, ninguém melhor do que um médico para explicar para mim e para você sobre este assunto, que é um assunto de saúde. Põe, por favor. Hipertensão é quando você tem um aumento da pressão arterial superior a 140/90, que a gente coloca hoje 14/9, dentro da parede das artérias, tá? A artéria ela não é própria para isso, tá? O ideal é que ela fique sempre uma quantidade mais baixa de pressão, mas a hipertensão sim, é quando você tem esse aumento da pressão arterial dentro da parede das artérias. Infelizmente é um paciente que tem que tomar medicação para o resto da vida, tá? Infelizmente é uma doença que não tem cura, tá? Você necessita fazer o uso e uma coisa extremamente importante, na maioria dos pacientes ela não dá sintoma. Quando dá sintoma é porque já extrapolou, já passou, então alguma coisa aconteceu, não é? Acabou infartando ou teve um quadro de AVC, porque é uma doença extremamente silenciosa. Então ela pode te levar ao óbito sim, porque ela pode te causar um infarto, ela pode te causar um acidente vascular cerebral hemorrágico, que não vai dar tempo de chegar ao hospital. Então você pode, realmente sim, pode levar à morte, não tenha dúvida. Prestou atenção no que o doutor falou? Ele estava explicando, inclusive, para mim, para você, que quando dá sintoma hipertensão, é porque a coisa já está séria. Olha, se você tem enfrentado algum problema desse, clame a Deus logo. Deus pode mudar essa situação. Como ele mesmo disse, olha, não tem cura. Mas eu digo para você, para Deus, nada é impossível. Não tem cura para os homens, para os médicos. Mas Deus pode curar. Deus pode mudar essa situação. Talvez você diga, pastor, mas o senhor está afirmando. E estou afirmando sim. Estou afirmando de forma categórica que o que o homem não pode fazer, Deus pode. O impossível para o homem, para mim, para a senhora, para qualquer pessoa, para Deus não é impossível. E você vai ver na história de hoje o que Deus fez. O médico disse, olha, não tem cura. É coisa séria. Na maioria das vezes, dos casos, quando a pessoa apresenta algum sintoma, é porque já está agravada mesmo a situação. Mas Deus muda esse quadro. E Ele vai mudar também a sua vida, se você acreditar nele. Mas eu vou pedir para você vir comigo ao telão mais uma vez. Nós vamos assistir a segunda parte da história de hoje. Vem comigo, por favor, põe aqui. Onde eu estivesse, eu estava chorando. Todo dia era a mesma coisa. Meu desejo era morrer também. Eu não queria de jeito nenhum ficar em cima dessa terra. E ainda sem Deus, a depressão, né? Tá ali mesmo. Quando minha irmã, essa irmã aí, me chamou para ir na igreja, e eu fui com ela. Nós fomos um dia de cura e libertação, foi sexta-feira. Para ela foi tudo novo, né? No dia que eu pisei na igreja, desabafei com Deus, eu pedi a Deus, Deus, eu quero toda a minha família aqui, que aqui eu te senti. Em 2005, ela se batiza e recebe a grande salvação.
porque ele viu. Se ele não viesse correndo, eu não ia suportar. Ouviu aí? Se Jesus não viesse correndo socorrê-la, ela disse, eu não iria suportar. Mas ela ouviu um convite, foi até a igreja, inclusive no dia de libertação, sexta-feira, dia que a gente ora forte, manda o mal embora, expulsa as forças malignas, ora pelos doentes, são curados. Temos visto Deus operar cada milagre bonito. Sexta-feira é dia de milagres na igreja. Nós oramos forte e Deus tem operado. Por isso ela foi convidada para este dia. Chegando lá, Deus começou a boa obra. Deus começou a mudar a vida dela. E aí ela viu que Deus é Deus, que Deus faz prodígios, que Deus faz milagres. É a mesma coisa com você. Não é diferente, não. Se você tomar a decisão de vir à igreja, você vai ver que Deus vai começar uma boa obra na sua vida e vai completá-la totalmente. Vai mudar mesmo a sua história, no nome do Senhor Jesus. Tome só esta decisão e você vai ver que Deus vai operar. Mas daqui a pouquinho eu trago uma palavra para você e eu quero orar com você. Mas antes, vem comigo, por favor, aqui até o telão. Nós vamos assistir aqui os casos curiosos com o nosso amigo Anderson. Por favor. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre hipertensão. Existe um número grande de pessoas que sofrem com este problema. E realizaram uma pesquisa dizendo que o cochilo, aquela famosa pestaneada que é dada ao longo do dia, pode gerar a hipertensão. Fizeram uma pesquisa com mais de 350 mil pessoas e de todas as analisadas, e não foram apenas perguntas e respostas, foram observadas ao longo do tempo, um número de pessoas foi grande, que depois de terem a prática do cochilo, acabaram desenvolvendo a hipertensão. De todos os entrevistados, 12% dos que cochilam costumam ter a hipertensão e 20% podem sofrer o famoso acidente vascular cerebral, o AVC. Dos que mais tiram cochilos ao longo do dia são homens que fumam diariamente, bebem bebidas alcoólicas diariamente e sofrem de insônia. E 20% das pessoas menores de 60 anos têm riscos de hipertensão por cochilarem em relação às com a mesma idade. Curioso, não? Olha, muito curioso, hein? Ficamos, inclusive, impressionados aqui, que o cochilo é coisa séria. Mas, meu amigo, minha amiga, eu até brinco um pouco, acabo sorrindo aqui, mas é coisa séria mesmo. A hipertensão tem matado muita gente, não é brincadeira, não. Quantas pessoas estão sofrendo e sofrendo muito com esse problema? Talvez seja o caso de você que está me assistindo agora. E você precisa de uma direção de Deus. Uma certa vez, diz a Bíblia Sagrada, lá no livro de Mateus, capítulo 1, que o anjo do Senhor, aliás, apareceu para Maria e disse para ela assim, olha, para Deus nada é impossível. Maria havia dito para ele que era impossível ela ser mãe, afinal de contas ela não conhecia homem algum. Mas o anjo do Senhor disse para ela, para Deus nada é impossível. É essa frase que eu quero que você guarde do seu coração aqui hoje. Para Deus nada é impossível. Tem muita coisa impossível para mim, muita coisa impossível para você, muita coisa difícil para mim, para todos nós. Somos humanos, falhos, limitados, mas Deus não é. Deus, Ele pode todas as coisas. Pode fazer aquilo que parece impossível acontecer e de forma rápida, como vai fazer na sua vida se você acreditar nele hoje. Tome só esta decisão e busque a Deus. Clame a Ele. A nossa amiga, o que ela fez? Foi à igreja, recebeu a oração. Jesus libertou ela, o mal foi arrancado, foi tirado, a história dela mudou. Por falar nisso, daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração por você. Mas agora vem comigo aqui até o telão, vamos assistir a terceira parte, o final dessa história, como é que ela venceu, porque do mesmo jeito você também vai vencer. Põe, por favor.
E daí foi uma extensão, né, de muitas coisas que Deus fez na nossa vida. Eu já saí de lá, eu ia para a igreja sozinha, eu voltava para a igreja sozinha, eu ia fazer compra sozinha, como até hoje eu faço. Curou ela, sossegou nosso coração, ela vai para a igreja, não perde um culto, não é mais aquela vida de dependência, né? Agora ela depende de Deus. Deus é tão glorioso. Hoje eu digo a Ele, assim, os seus planos na minha vida, nada nem ninguém vai impedir. Vou viver para seus planos. Eu posso dizer que Ele fez tudo, Ele me fez nascer de novo. Ele me ressuscitou de dentre os mortos. Ele me deu vida novamente. Por mais que viemos a servir a Ele, a adorar a Ele, nunca vai pagar o que Ele fez por ela e faz por nós. Ele é o único e verdadeiro Deus, irmão. Não existe outro, não. Sem Ele eu nada sou, nem quero ser. Coisa alguma sem Ele. Para mim, tua presença basta. É maravilhoso agora ouvir ela dizendo que Deus é tudo para ela. E é tudo para você também, pode te abençoar. Abençoou a vida da nossa amiga e vai abençoar também a sua vida. Você crê nisso? Deixa eu convidar você para orar comigo agora. Pega aí o seu copo com água, aqui já está o meu. E ore a Deus comigo agora. Pai, em o nome de Jesus, eu invoco o teu poder e abençoo esta água, para que aquele que dela beber receba a vitória, a cura, o milagre, em nome de Jesus. Beba da água. Agora eu vou determinar. Eu vou mandar este mal embora e você pode ter certeza, essa praga vai sair. Em o nome de Jesus, eu digo a você, espírito das trevas, dá um fora dessa vida. Pega a tua doença, a tua maldição, saia em nome de Jesus e que a bênção do Senhor chegue até essa pessoa e que ela receba a cura, a vitória para a glória de Deus. Amém? Creia, Deus já te abençoou. Toma posse da sua bênção. E eu quero te fazer um convite também. Vem estar conosco aqui em Bom Sucesso, na rua Bom Sucesso, 157. No coração de Bom Sucesso, eu estou aqui diariamente, 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Aos domingos, 8, 15, 18 horas. Sexta-feira é dia de oração forte. Eu quero encontrar você aqui. Deus te abençoe rica e abundantemente no nome de Cristo Jesus. Nós chegamos ao final do programa, vamos para o clipe musical e eu volto numa próxima, se Deus nos permitir. O eterno for